No início de 2024, o panorama econômico mostrava-se promissor. Investidores e analistas demonstravam confiança de que a economia brasileira, bem como os mercados globais, seguiriam um rumo previsível e otimista. As projeções para o ano indicavam o Ibovespa alcançando 150 mil pontos, o dólar cotado a 4,50 e a Selic ajustada para 8%. Contudo, com o passar dos meses, esse otimismo deu lugar a uma realidade bastante diferente. O dólar disparou, chegando ao maior patamar da história de 6,30, enquanto a Selic subiu para 12,25. Aqueles que alocaram seus recursos contando exclusivamente com a queda do dólar e da Selic e também não tinham uma carteira diversificada, possivelmente tiveram desempenhos abaixo do CDI. Esse cenário evidencia que a diversificação é a única estratégia realmente eficaz para enfrentar a imprevisibilidade dos mercados. Em tempos de incerteza, diversificar os investimentos deixa de ser uma simples recomendação e torna-se uma necessidade. Ao distribuir recursos entre diferentes classes de ativos, você reduz a dependência de qualquer cenário específico, protegendo melhor o seu patrimônio. Passando para a economia global, nos Estados Unidos, a vitória de Donald Trump, somado à maioria republicana no Congresso, tende a intensificar os impactos econômicos potenciais de maior crescimento econômico dos Estados Unidos, fortalecimento do dólar, pressões inflacionárias adicionais, intensificação das preocupações fiscais e aumento das tarifas comerciais, especialmente com a China. Esse último ponto é particularmente preocupante, pois pode pressionar a inflação global e restringir crescimento e produtividade em escala global. Entre os destaques, vimos o aumento de barreiras comerciais, especialmente entre Estados Unidos e China. Esse fator pressionou a inflação global e reduziu o crescimento de economias emergentes e desenvolvidas. Trazendo um pouco agora sobre China. Em 2024, o país enfrentou dificuldades em impulsionar novamente a sua economia. Mesmo fazendo estímulos fiscais e monetários, cortando taxa de crédito e tentando impulsionar a sua demanda interna, o país enfrentou uma prolongada crise do mercado imobiliário e esse ano perdeu na parte das exportações, que é o grande forte do país. Como reflexo disso, o preço das commodities, que é muito sensível ao crescimento da China, se estabilizou em preços mais baixos. Isso ajudou, por um lado, na desinflação global, porém, para o Brasil, é um pouco mais sensível, uma vez que o nosso país ele exporta muito, inclusive para a China. Então, esses preços mais baixos podem impactar a gente de diversas maneiras. Passando para o Brasil, 2024 foi um ano de desafios e ajustes. As políticas fiscais expansionistas continuaram impulsionando a demanda interna, mas também contribuíram para o aumento de inflação, que fechou o ano acima da média estabelecida pelo Banco Central. A pressão inflacionária também foi intensificada pela desvalorização do real frente ao dólar, em razão da queda dos preços das commodities exportadas e o aumento do prêmio de risco doméstico. Como resposta, o Banco Central interrompeu o ciclo de corte da taxa Selic e voltou a aumentá-la para conter a inflação. Para 2025, a projeção é de desaceleração do crescimento econômico, com o PIB estimado em 2%, abaixo dos 3,5% registrados em 2024. Outro ponto importante é a questão fiscal. O Brasil deve encerrar 2025 com um déficit de 88 bilhões, o que equivale a 0,7% do PIB. Esse cenário reforça a necessidade de uma política fiscal mais conservadora para evitar pressões adicionais sobre inflação e juros. O destaque positivo foi o fortalecimento de setores ligados à transição energética e à sustentabilidade. Empresas brasileiras que investiram em soluções verdes e energias renováveis ganharam espaço no mercado internacional, mostrando que o Brasil tem potencial para liderar essa transformação mundial. Seguindo agora para o campo político, a reeleição de Trump e as tensões comerciais globais dominam o cenário. Além disso, os conflitos no Oriente Médio continuam a afetar os preços do petróleo, aumentando a volatilidade nos mercados. Para o Brasil, as relações com os Estados Unidos e com outros parceiros comerciais também enfrentam desafios, especialmente em um momento de maior protecionismo global. No entanto, o país também busca oportunidade para diversificar sua base comercial e fortalecer suas exportações. Então, depois de tudo que foi dito, quais serão as grandes oportunidades para 2025?
Como nós sabemos, temos aí nos Estados Unidos uma das maiores revoluções tecnológicas de todos os tempos, a inteligência artificial. Por isso, não devemos ficar de fora da Bolsa Americana em 2025. Existem lá uma infinidade de ativos, mas vários setores, como o de software e os de microchips, tendem a ter uma performance muito boa, principalmente se os investimentos em inteligência artificial continuarem no ritmo atual. Além disso, para nós brasileiros, existe uma vantagem extra de investir nos Estados Unidos, que é a valorização do dólar. Em 2024, nós tivemos aí uma forte valorização cambial, o que faz com que muitos brasileiros pensem duas vezes antes de investir em dólar. Mas quando você investe na Bolsa Americana, você tem ali o investimento nas ações, que podem crescer, mas também você tem a exposição ao dólar. Em 2025, ainda esperamos novas valorizações do câmbio. Por que isso? Porque nos Estados Unidos está acontecendo justamente a revolução que eu falei, e graças a isso, todo o dinheiro do planeta está fluindo para lá. Nesses momentos, um mercado emergente como o brasileiro precisa fazer um dever de casa muito sólido para não perder o capital estrangeiro. E é justamente o contrário do que o Brasil tem feito. Além, é claro, desses investimentos internacionais, dentro do Brasil nós temos grandes oportunidades na renda fixa e nos fundos imobiliários. Claro, tanto a renda fixa como os fundos imobiliários deverão ser escolhidos com parcimônia. Não sabemos até onde a Selic poderá subir. Então, na dúvida, você pode ficar apenas posicionado na taxa Selic. Entretanto, ao longo de 2025, cada vez mais vai chegando ao fim do mandato do atual presidente. E com isso, o mercado pode ir acomodando novas expectativas em relação a uma futura candidatura que poderia trazer aí mais austeridade e redução de taxas. Então, o ano de 2025 é um ano para a gente aproveitar grandes oportunidades no mercado internacional, mas também ficar de olho no momento da virada que provavelmente teremos ao longo desse ano para nos posicionarmos em títulos de inflação e títulos prefixados. Tudo isso somado mostra que em 2025 teremos muitas oportunidades e, principalmente, nosso dinheiro será muito bem remunerado. Por isso, 2025 vai ser um ano, mais do que na maioria dos anos, um ano de poupar, juntar dinheiro e conseguir aí garantir a nossa aposentadoria de longo prazo. Por isso, conte com a equipe da Start para lhe ajudar a ter aí esse tipo de objetivo alcançado, sua aposentadoria, sua tranquilidade financeira de longo prazo, pois esse ano será um ano difícil, mas será um ano muito mais fácil se você tiver a ajuda de um profissional dedicado e ético ao seu lado. Muito obrigado e vamos para esse novo ano de peito aberto para surfarmos as oportunidades do mercado.